Você acorda hoje, abre o celular e já tem notificação. Barça e Atlético Champions hoje. E o que passa na sua cabeça? Provavelmente algo tipo, é claro que vai ser pesado, esses dois times têm uma grande rivalidade. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas ignora e que vai mudar completamente a forma como você vai assistir esse jogo hoje. Nos últimos 2 anos, toda vez que esses dois times se encontraram em quartas de final da Champions, o Atlético passou. 2 vezes, seguidas. Mas dessa vez tem algo diferente, muito diferente, e é exatamente isso que a gente vai destrinchar aqui. Fala galera, seja bem-vindo. Se você tá aqui é porque futebol para você vai além de resultado, é entender o jogo antes dele acontecer. Hoje a gente vai analisar tudo o que está em jogo nesse Barça versus Atlético de Madrid, pela ida das quartas de final da UEFA Champions League. Mas a gente não vai só repetir escalação. A gente vai entender por que esse jogo é muito mais complexo do que parece na manchete. Vamos falar de história, de números reais, de falhas que se repetem, de um jogador que literalmente carrega o time nas costas e de por que a defesa do Barça pode ser o fator decisivo dos dois jogos. Se você curte futebol de verdade e quer entender o jogo além das 4 linhas, já se inscreve no canal porque é aqui que a gente faz essa análise. Bora? Olha, quando você lê que Barça e Atlético se enfrentam pela Champions, parece mais um jogo importante, mas para o Barcelona esse confronto carrega um trauma específico. Nas últimas 2 vezes que esses clubes se encontraram em quartas da Champions, o Atlético passou. Isso não é coincidência, é padrão. É uma relação de jogo que o Simeone sabe explorar muito bem. Pressão alta, intensidade e uma defesa que transforma a Champions numa batalha de trincheira. Aí você pode estar pensando, mas o Barcelona de hoje é diferente. Tem o Flick, tem Lamine Yamal, tem Lewandowski. Tem razão, mas aqui está o primeiro dado que muda tudo. Desde que Hansi Flick assumiu o Barcelona, foram 8 confrontos contra o Atlético, 5 vitórias para o Barça, 1 empate e 2 vitórias para o Atlético. Então, matematicamente, o Barça domina esse duelo no período recente. Mas na Champions, especificamente, o histórico ainda pesa contra eles. E o jogo de hoje acontece 3 dias depois de uma vitória do Barcelona no Campeonato Espanhol, no Metropolitano, de virada, 2-1, com um gol de peito não intencional do Lewandowski e muita polêmica com o VAR retirando a expulsão do Gerard Martín. O Atlético tá com raiva, e time com raiva em Champions é time perigoso. Isso aqui é importante. A cabeça do jogador influencia no jogo. Vai ter Atlético motivado pela revanche e vai ter Atlético tentando equilibrar essa conta. A questão é a seguinte: tem uma dependência no Barcelona que não é exagero chamar de crítica. Rafinha. O camisa 11 brasileiro não joga hoje, está machucado, e os números do que ele representa para o time são simplesmente absurdos. Aproveitamento com Rafinha, 89,2%. Aproveitamento sem Rafinha, 64,6%. Gols na temporada, 19. Assistências, 8. Quase 25 pontos percentuais de diferença no aproveitamento. Pensa num time de empresa. Seria o equivalente a perder o seu melhor vendedor justamente no fechamento do trimestre. Você ainda tem time, mas as chances de fechar o negócio despencam. E aí a responsabilidade vai toda para cima de 2 nomes, Pedri e Lamine Yamal. Yamal com 21 gols na temporada, vice-artilheiro do time, só atrás dele mesmo, do Lewandowski que somou mais. Yamal é o criador, é o desequilíbrio, é o cara que o Atlético vai tentar apagar do jogo desde o primeiro minuto. E marcação em cima do Yamal é diferente, não é só fechar o lado, é intimidação física desde os primeiros segundos. Num jogo tão intenso quanto o Atlético propõe, vai ser pesado para um jogador ainda tão jovem. Pedri, por outro lado, é quem vai ditar o ritmo. Se o Atlético conseguir tirar o Pedri do jogo, pressionando a saída de bola, quebrando a circulação, o Barcelona fica sem pulmão no meio-campo. Agora vem o ponto mais delicado e que muita gente minimiza quando fala de Barça. A defesa do Barcelona tomou gol em todos os jogos da Champions. Todos! Isso aqui é um dado alarmante quando você está nas quartas de final. E tem explicação. A saída de Íñigo Martínez deixou um buraco enorme na zaga. Cubarsí e Gerard Martín são os titulares, jovens, talentosos, mas inexperientes em jogos de altíssima pressão.
O Barcelona faz muito menos linhas de impedimento do que fazia na temporada passada. A defesa ficou mais passiva, mais reativa. E tem o elefante na sala, Ronald Araújo em Champions decisiva. Desde a virada histórica do PSG há 2 anos, o uruguaio tem falhas pontuais em momentos críticos da competição. Não é falta de qualidade, é repetição de padrão em cenários de pressão máxima. E é isso que mais preocupa no jogo de hoje, porque o Atlético sabe atacar justamente esse tipo de espaço. Agora você pode estar pensando, mas o João Garcia tá bem essa temporada. Tá, o goleiro tem feito boas defesas, mas goleiro brilhante numa defesa mal postada é um patch provisório, não uma solução. O Atlético tem no Julián Álvares, Griezmann e Lookman um trio que explora exatamente os espaços que essa defesa do Barça concede. Velocidade nas costas da zaga e movimentação entre as linhas. Vai ser o teste mais difícil para os zagueiros catalães na temporada. Aqui tá onde o jogo fica realmente interessante. Hansi Flick é um técnico de pressing alto, posse qualificada, transição rápida. Quer dominar o jogo com o Barcelona, quer impor o ritmo dele desde o início. Diego Simeone é exatamente o oposto. Ele deixa o adversário ter a bola e usa isso como armadilha. Estrutura defensiva compacta, contra-ataque letal e intensidade física nas disputas. Simeone é um gestor de jogo. Ele transforma partidas de futebol em batalhas de resistência. A tensão entre essas duas filosofias é o que faz esse jogo ser tão imprevisível, porque o Flick vai querer apertar cedo e o Simeone vai querer absorver essa pressão e explodir no contragolpe. Quem piscar primeiro perde. É aqui que a história muda. O detalhe que a manchete não conta é que esse não é apenas um confronto de clubes, é um confronto de mentalidades. E em jogos eliminatórios, mentalidade vale tanto quanto qualidade técnica. Vamos para os detalhes práticos do jogo de hoje. O Barcelona deve jogar com o João Garcia no gol, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo na defesa, Eric Garcia, Pedri e Fermín López no meio, e Lamine Yamal, Rashford e Lewandowski no ataque. O Atlético deve vir com Musso no gol, Marcos Llorente, Lenormand, Ranco e Ruggeri na defesa, Koke e Alex Baena no meio, Juliano Simeone, Griezmann e Lookman mais avançados, e Juliano Álvares sendo a referência no ataque. Barcelona, desfalques. Rafinha, lesão. Frank de Jong, lesão. Christensen, lesão. Marc Bernal, lesão. Atlético, desfalques. Oblak, lesão. Giménez, lesão. Pablo Barrés, lesão. Johnny Cardoso, lesão. E um detalhe importante que vai pesar no jogo de volta, na terça que vem, na espiada com Maxson. Os pendurados, pelo Barcelona, Caçador, Fermín López, Gerard Martín e Lamine Yamal. Pelo Atlético, Almada, Lenormand, Langlais, Llorente, Pugil, Ruggeri e Juliano Simeone. São 7 pendurados no time do Simeone. Um cartão hoje e eles não jogam a volta. Isso vai influenciar nas decisões em campo. Jogador pendurado em jogo decisivo pensa 2 vezes antes de fazer uma entrada mais forte. E o Simeone vai precisar calibrar a intensidade para não perder peças para a volta. Honestamente, espere um primeiro tempo muito travado. O Atlético não vai querer abrir espaço no Camp Nou. Eles vão sentar na defesa, pressionar no meio e esperar o momento de sair em velocidade. Simeone já demonstrou isso em 2 clássicos recentes. Ele não tem vergonha de jogar feio quando precisa. O Barcelona vai ter a bola, vai criar, mas a qualidade das finalizações, especialmente sem Rafinha, vai ser o gargalo. E aqui está o ponto psicológico que é fácil de ignorar. O torcedor do Barça vai criar expectativa máxima hoje. Camp Nou cheio, time em casa, favorito. E expectativa máxima, quando não se concretiza rápido, vira ansiedade, vira pressão para o próprio time. O Atlético vai usar isso, pode ter certeza. Se o jogo chegar ao segundo tempo sem gol, é o cenário perfeito para o Simeone, porque o Barça vai se abrir mais, e aí os espaços aparecem para o Julián Álvares e o Lookman. Por outro lado, se o Barcelona conseguir abrir o placar antes dos 30 minutos, o Atlético vai precisar sair do conforto defensivo, e aí o Camp Nou pode virar uma festa. 2 caminhos opostos, e quem define qual vai ser é o gol ou a ausência dele nos primeiros 30 minutos. Ficha do jogo. Jogo: Barcelona versus Atlético de Madrid. Competição: UEFA Champions League, quartas de final, jogo de ida. Estádio: Camp Nou, Barcelona, Espanha. Horário:
16 horas, horário de Brasília. Transmissão: TNT Sports e HBO Max. Então é isso, galera. Barça versus Atlético hoje, com tudo que a gente destrinchou aqui. A pressão histórica das quartas de final, a dependência absurda do Rafinha, a fragilidade defensiva que aparece nas partidas mais difíceis, o duelo de filosofias entre Flick e Simeone e os 7 pendurados do Atlético que podem mudar o jogo de volta. Esse jogo é muito mais complexo do que a manchete sugere, e agora você está preparado para assistir com outro olhar. Agora eu quero saber de você nos comentários. Quem você acha que passa de fase? Barcelona ou Atlético? E mais, o Araújo vai ser decisivo negativamente hoje, como tem sido nas últimas Champions? Comenta aí, quero ler todas as opiniões. Se você gostou dessa análise, deixa o like, ajuda demais o canal a crescer. E se você quer continuar entendendo futebol além da manchete, se inscreve aqui. Cada vídeo é uma análise assim, com contexto, com número, com bastidor. A gente se vê na análise pós-jogo. Boa sorte pro Barça. Até mais.